Ok. Então, o que a gente começou a falar na aula passada é do desse de uma solução de não, eu fiz uma afirmação, é um resultado matemático que a gente não vai demonstrar e que diz o seguinte: quando você tem pontos cujas coordenadas x são diferentes, quando você tem um certo número de pontos, você consegue fazer um polinômio passar exatamente por esses pontos. Quando você tem 3 pontos, você consegue um polinômio com um grau 3 menos 1, um polinômio de segundo grau passando pelos 3 pontos. Nesse caso, uma parábola que está aqui desenhada. Se você tentar passar um polinômio de grau menor que 2, que são os n pontos menos 1, você não vai conseguir. Não existe uma reta, um polinômio de grau 1 é uma reta. Não tem uma reta que consiga passar simultaneamente por esses 3 pontos. E você também consegue mostrar que você tem infinitos polinômios de grau. Se você pegar um polinômio de grau maior que 2, grau 3 ou grau 4, você tem infinitos polinômios de grau 3 que passam por esses 3 pontos. Você consegue ajustar vários polinômios aqui, todos eles de grau 3, passando pelos 3 pontos. Então, quando você tem n pontos, esse grau do polinômio ele é meio especial. Quando você pega o polinômio de grau n menos 1, você consegue um único polinômio que passa exatamente por todos os pontos. Então, a ideia da interpolação era a seguinte: vamos tentar começar, vamos tentar passar, então, se você tiver um certo número de pontos, se a gente tiver n pontos, vamos tentar achar esse polinômio de grau n menos 1 que passa por todos eles. Só tem um polinômio que faz isso. O único problema que a gente tem é achar esse polinômio. Em seguida, a gente tem que tentar verificar se esse polinômio é uma boa solução para esse problema de interpolação. Mas ele resolveria, quer dizer, o polinômio é uma função suave, uma função que tem derivadas em todos os pontos. Se ele tem um grau relativamente grande, ele tem segunda derivada em todos os pontos. Então, ele não é descontínuo. A derivada, ela mesma, por sua vez, ela é contínua também, né? Porque ela tem uma segunda derivada. Então, é uma função suave que passa pelos pontos. E como é que a gente pode encontrar isso? Nós vimos na aula passada uma técnica que leva a uma matriz chamada matriz de Vandermonde. A ideia é a seguinte: vamos pensar que são 3 pontos. Então, você tem um polinômio de grau 2, com coeficientes A0, A1 e A2, que passa por esses 3 pontos. E aí nós vimos que o que aconteceria era que, como ele tem que passar pelos 3 pontos, isso leva a 3 equações. Você substitui o x1 na fórmula do polinômio, ele tem que ser igual à coordenada y1 desse ponto. Você substitui o x2 aqui no polinômio e o valor do polinômio tem que ser a altura y2. A mesma coisa para o terceiro ponto. Isso leva, então, a 3 equações. E, curiosamente, embora o polinômio não seja uma função linear, encontrar os coeficientes do polinômio é um problema linear. Quer dizer, a gente pode escrever esse sistema de equações com uma matriz desse jeito aqui, dessa forma matricial. Lembrando que x1, x2, x3 são as coordenadas dos pontos que a gente tem. E aqui são as próprias coordenadas, de novo, elevadas ao quadrado. E aqui são os y, que são as ordenadas, né, as alturas dos pontos que a gente tem também. O que nós não temos e que nós estamos buscando são as coordenadas, os coeficientes do polinômio, A0, A1 e A2. Então, uma matriz que tem esse formato aqui, ela é chamada de matriz de Vandermonde. É uma matriz que a gente vai encontrar mais para frente. Se a gente tiver um número grande de pontos, a equação fica a mesma coisa. A matriz você coloca todos os n pontos aqui, depois você pega esses pontos ao quadrado, depois ao cubo, etc., até n menos 1. Vai ficar uma matriz quadrada no final. Veja aqui que a primeira coluna é toda de uns, e com os y aqui. Você invertendo, resolvendo esse sistema, você acha os coeficientes. Então, ok. Aí a gente passou para o Scilab para ver, então, isso funcionando.
E fazendo aqui rapidamente o que a gente fez na aula passada, o que eu mostrei era que você tem no Scilab, não sei, vocês estão conseguindo ver? Eu estou usando um computador diferente hoje, eu não sei se vocês estão conseguindo ver as letras aqui, estão grandes o suficiente. Sim, tá muito Tá bem. tranquilo, Dá professor. para ver direitinho. Ah, legal. Então tá. Então, que esse computador tem uma tela menor para mim, né? O meu, na minha sala, é bem grande. Então, eu já estou ficando velho, então já não enxergo direito. Aqui embaixo também dá para ver? Que aqui eu acho que parece estar um pouco menor a letra. Dá para ver sim. Legal. Então tá. Então, como é que o polinômio funciona? Olha, o polinômio. Aqui tem alguns comentários, deixa eu passar assim. Então, tem. Aqui eu estou pegando x e y, esses dois pontos aqui. Esses dois. Os dois pontos, os pontos estão em coordenadas x0, 1, 2 e 3, x. O y tem essas outras coordenadas, e esses pontos, se a gente cria a matriz de Vandermonde, a gente viu isso aqui na aula passada, que é uma coluna de uns, a coluna com os x ao quadrado e o x ao cubo. Vamos fazer aqui, m, e a m. Está aqui, então, a coluna de uns, depois os x, que são 0, 1, 2 e 3, depois o x ao quadrado, então essa coluna aqui com cada um dos elementos elevados ao quadrado, e depois eles elevados ao cubo. Então está aqui a matriz M. E a gente tem que resolver um sistema da forma A é o conjunto de coeficientes, né? A, eu não tenho A, tem que ser igual ao Y. Então, veja, M é uma matriz, ela está aqui em cima, a gente tem ela, uma matriz toda de números. O Y também está aqui, o Y são as coordenadas aqui. Então, é resolver esse sistema aqui, onde quer dizer, encontrar o A, o conjunto de coeficientes, A0, A1, A2 do polinômio, que resolve isso. Como é que a gente resolve isso? Bom, não é fazendo isso daqui, porque ele não entende, não resolve assim. Como é que ele resolve? Ele encontra os coeficientes A de um jeito simples, interessante. Ele tem internamente, a gente aprendeu a fazer o algoritmo do eliminação gaussiana, implementá-lo no computador, mas existem implementações profissionais preocupadas com uma série de pequenos erros que você pode cometer no programa e que a gente não se preocupou tanto. A nossa implementação é uma implementação caseira. Então, é melhor você usar o sistema de eliminação gaussiana do Scilab. Como é que ele resolve? Ele faz de uma maneira muito simples. Como o y que a gente criou é um y vetor linha, eu vou colocar ele transposto aqui para ele virar vetor coluna, e o que a gente faz é pegar a matriz M e dividir pela esquerda pela matriz y a menos 1. Essa sintaxe dele aqui, isso aqui é só uma abreviação muito simples para chamada de um algoritmo. Ele tem uma função interna, quando ele vê esse símbolo, o que ele está sabendo é o seguinte: pega o que está na esquerda, isso é uma matriz, pega o que está na direita, isso é um vetor coluna, eles têm que ter dimensões compatíveis, faz a eliminação gaussiana disso daqui, resolve o sistema e coloca o resultado na expressão que está aqui do lado esquerdo. Esse é o valor de retorno da função. Então está aí o A, o retorno da função, são esses os coeficientes que ele está retornando para a gente. O valor real do A que eu usei para gerar esses dados, porque eu gerei esses dados com um polinômio mesmo de terceiro grau, esses 4 pontos. O A que eu usei, o conjunto de coeficientes, foi esse daqui. Menos 5, menos 2, 0 e 1. Então, se você olhar, menos 5, menos 2, aqui devia ser 0, tá? Menos 3 vezes 10 a menos 15. Então, para todos os efeitos práticos, é 0. E 1 aqui. O computador sempre faz aproximações, porque ele não consegue calcular números, né, de maneira exata, perfeita. Ele não calcula, por exemplo, o número π, ele não consegue colocar o número π aqui de maneira perfeita, né? Aliás, ninguém consegue, ele tem uma expansão infinita, né? Tem um número infinito de dígitos, então não é possível a gente escrever ele no computador nem num tempo. Ninguém tem vida suficiente para escrever um número π, né? A mesma coisa para o raiz de 2, etc. Então, o computador sempre trunca os números, aproxima.
E aí esses outros comandos aqui são comandos simplesmente gráficos. Se tiver dúvidas, pode me perguntar depois. Estão aqui os 4 pontos e o polinômio aqui atravessando de -1 até 5, para a gente ver o polinômio passando, então, de maneira perfeita entre os 4 pontos aqui. Talvez -1 em 5 seja meio grande demais. Deixa eu diminuir um pouco, fazer menos 0,5. E em vez de 5, que ele está subindo ali rápido, né? Vou colocar 3,5. Estou pedindo 30 pontos, deixa eu pedir 100, dividir em 100 pontos, e aí a gente fazer isso aí de novo. Então, aqui, ó, fica, a gente vê agora os 4 pontos aqui, e o polinômio indo aqui de -0,5 até onde eu pedia para ele 3,5, mostrando aqui o polinômio passando. Aí, ok, então qual que é o problema disso? Aqui com 4 pontos resolve, com 5, às vezes com 13, com 12 também resolve bem, mas aqui tem um exemplo que eu peguei meio por acaso, e se a gente tenta fazer o polinômio com a matriz de Vandermonde, fazendo a mesma coisa, eu vou ter agora um número 14 pontos, e os pontos são esses aqui. São esses aí os pontos. Aí quero um polinômio que passa por eles. Vou criar aqui a minha matriz de Vandermonde, colocando x, x ao quadrado, etc. Então é uma matriz grande. Vamos ver a matriz M, ela está aqui. É bem grande. Então a primeira coluna toda de uns, depois a coluna com x. 1, 2, 3, 4. Vou aumentar aqui. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5 até 14. Depois essa coluna é elevada ao quadrado. Depois ela é elevada ao cubo. A quarta potência. A quinta. Vocês vão vendo que, de repente, você vai começando a elevar isso a uma potência muito grande, né? Esses números, eles acabam, no final, ficando tão gigantescos. Está aqui, olha, tá 7,93 vezes 10 elevado a 14. São números enormes, né? E aí a gente vai estar fazendo cálculos numéricos, aproximações e cálculos numéricos com essa matriz, com esses números gigantescos. O menor aqui é 1 e o maior é ordens, muitas ordens de grandeza maior, 10 elevado a 14. E o que a gente vai ver agora é que isso realmente acaba levando a um problema de instabilidade numérica, é um problema de que essas aproximações elas acabam se acumulando. Aqui eu estou calculando os A's, que são os coeficientes do polinômio, né? Com a técnica de sempre ali, olha, A igual, simplesmente usando o comando para fazer a eliminação gaussiana. Os coeficientes do polinômio são esses aqui, está parecendo que está tudo normal. Aí eu falei com vocês, o número de condição da matriz é um cálculo que a gente faz, que a gente vai aprender mais na frente, é um número que indica se a matriz ela é instável numericamente, se a eliminação gaussiana pode ser feita com segurança. Como esse número aqui é muito grande, da ordem de 10 elevado a 10, para ela ser razoável, ele pode ser 1, 2, 3, está ok. Quando começa a ficar muito maior do que isso, é preocupante. Esse número aqui é muito maior do que 3. Então, é preocupante. E, de fato, essa matriz, se a gente tenta resolver o sistema, usando essa matriz de Vandermonde e calculando o polinômio, o que acontece é isso daqui. A gente encontra um polinômio, que é esse que está desenhado, de grau 13, está aqui o A, está aqui os coeficientes do polinômio, os 14 coeficientes, só que esse polinômio não está passando pelos pontos. O que está acontecendo? É porque não existe um polinômio que passa por esses pontos, ele não foi... não, existe um polinômio, um único polinômio, ele passa por esses pontos todos que a gente está vendo aqui, só que o nosso algoritmo numérico não foi capaz de achar. Quer dizer, está errado o cálculo de matriz de Vandermonde? Não. Se você pudesse pegar a matriz de Vandermonde e fazer os cálculos da eliminação gaussiana com precisão infinita, sem nunca usar o fato de que um número no computador tem que ser resumido, tem que ser... ele não tem um número de casas infinitas, né? Se você pudesse realmente calcular raiz de 2 dentro do polinômio, dentro do computador, trabalhar com números números irracionais, né? Números reais que têm a expansão
em dígitos ela é infinita, não teria problema, a gente acharia o polinômio aqui perfeitamente, que passaria por esses pontos e tudo mais. Só que, como a gente vai ter que fazer várias aproximações aí no meio, vários truncamentos, etc., quando você dividir 1 por 3, por exemplo, o computador não calcula 1/3 de fato. Porque 1/3 é 0,333333, infinitos 3. Ele não tem como manter esses infinitos 3. Ele tem que, em alguma hora, cortar. Então, na hora que ele corta, o que ele faz é uma aproximação. E quando a gente faz um monte de contas, essas aproximações podem se acumular e levar a problemas. Tem jeito de saber isso? Tem. Aqui, olha, esse cálculo aqui que a gente viu antes, o número de condição da matriz, está aqui, olha, um comandozinho simples no Scilab, a gente ainda vai aprender o que isso significa, mas esse comando já te diz de cara se a matriz, se vai dar problema ou não. Tá? Então, se esse número for pequeno, pode fazer com segurança, mesmo fazendo essas aproximações, não vai ter problema nenhum, a matriz pode ser enorme, não vai ter problema. Se esse número de condição é muito grande, pode esperar problema. Ô, professor, Então, pode falar. caso seja muito grande, isso pode levar problema na prática? Sim, por exemplo, aqui, se você faz questão de ter um polinômio passando por esses pontos, você não tem a resposta. Por esse método, não tem a resposta que você quer. Você não está achando o polinômio. Uhum. Então, se é necessário ter uma solução muito boa, muito precisa, no nosso caso, resolver o sistema linear significa achar os coeficientes do polinômio. Se achar o polinômio errado leva a problema, você vai ter problema. Então, Entendi. depende da situação que você está. Bom, a notícia boa é a seguinte: nós temos maneiras de resolver esse problema. Nós já vamos ver agora um algoritmo diferente que acha exatamente esse polinômio que a gente está buscando. A maneira intuitiva, simples da matriz de Vandermonde, a gente vai fazer um outro truque. É antigo método, é do Lagrange, é um cara super antigo da matemática, de séculos atrás, e ele bolou esse método que é maravilhoso. Nós vamos ver ele aqui funcionando. Então, tá aqui, o Vandermonde deu problema. Vamos ver então o Lagrange, como é que ele funciona? Então, em princípio, o Lagrange funciona bem, não vai ter problema, só que algumas vezes, principalmente quando esse número de pontos é grande e essa matriz aqui começa a ficar muito grande, o método de Vandermonde não é aconselhado. Tem jeito de resolver isso? Tem, por exemplo, uma das maneiras é a gente fazer uma transformação nesses X aqui, centrar eles para essas colunas não terem números tão grandes, mas não vale a pena fazer essas outras tentativas, que são tentativas muito antigas que a gente não faz mais. Por que que a gente não faz? Porque tem outro método que é muito mais simples, muito mais rápido, exige menos cérebro e funciona muito bem, que são os polinômios de Lagrange, que a gente vai ver agora. Então, como é que funciona o polinômio de Lagrange? O que acontece é que o Lagrange, a gente tem duas coisas que a gente vai ver ao longo desse curso que são interessantes, são assim ideias gerais que aparecem sempre em análise numérica, em cálculos, etc. A primeira ideia é a seguinte: nem sempre a primeira abordagem, a mais intuitiva, a mais simples para resolver um problema, é a mais eficiente. Às vezes, e a gente vai ver isso várias vezes ao longo do nosso curso, na integração numérica, no cálculo de derivadas numéricas, e agora aqui na interpolação, às vezes uma pequena modificação do método com o qual a gente começou, uma maneira um pouco diferente de enxergar o problema, leva a um método muito mais eficiente. Não quer dizer que esse outro método, seja muito mais complicado. Não, às vezes é só um pouco diferente e, no entanto, leva a ganhos enormes. É o caso do polinômio de Lagrange, que é um pouco diferente do Vandermonde, mas não tem os problemas que ele tem. A segunda coisa importante que a gente vai ver ao longo desse curso, em vários momentos, em vários problemas diferentes que a gente vai atacar, é o seguinte, é que se a gente expressar um problema matemático de um jeito um pouco diferente, a gente também pode ter soluções muito interessantes que funcionam muito bem em certas situações que outras soluções não funcionam. Quer dizer, você pode ter uma solução que é boa em certas situações, mas em outras ele quebra, ele não funciona.
Pois bem, às vezes, olhando o problema com uma representação diferente, uma representação matemática diferente, a gente consegue resolver ele de outra maneira. Então, deixa eu explicar isso no contexto do polinômio de Lagrange. O que ele fez? Olha aqui, a solução geral através da matriz de Vandermonde não é numericamente estável. Tem um número de condição muito grande, às vezes gera soluções com erros de arredondamentos muito grandes se o sistema for grande. Os erros nos coeficientes, né, do polinômio. O Lagrange, então, o que acontece? Existe um polinômio, um único polinômio de grau n-1 que passa pelos n pontos. Se você tiver 10 pontos, tem um polinômio, um único polinômio de grau 9 que passa pelos 10 pontos. O problema é encontrar quem é esse polinômio. Vandermonde costuma dar problema. O que o Lagrange fez? Ele pensou nesse polinômio, que é o único que passa pelos pontos, e escreveu esse polinômio de uma maneira diferente. Ele expressou esse polinômio, ele representou esse polinômio de uma maneira diferente. Essa representação diferente, ela é numericamente estável. Como que ele escreveu? O polinômio de Lagrange, ele tem uma fórmula que é intimidante, assim, a gente olha e fica até com medo dela. Deixa eu mostrar ela aqui no final para vocês. Aqui, ó. É isso aqui, essa coisa horrorosa aqui. Mas ela, olhando assim, parece uma coisa incompreensível, mas não é. Ela é fácil de entender, a gente vai entender essa fórmula olhando, trabalhando cada um de cada vez. Aqui, trabalhar em pedaços nessa fórmula. E eu vou começar, em vez de pegar N pontos diretamente, eu vou explicar como é que ele funciona trabalhando com 3 pontos apenas. Então, vamos imaginar, olha aqui, são esses 3 pontos, são essas bolinhas que estão aqui no gráfico. Existe, então, como estão 3 pontos, existe um polinômio de grau 3 menos 1, 2, de grau 2. Grau 2 é uma parábola, é essa parábola que está desenhada aqui. Existe esse polinômio único que passa por esses 3 pontos. O que nós estamos querendo é encontrar esse polinômio. Aqui, para esses 3 pontos, Vandermonde funcionaria perfeitamente. Não precisaria ter nenhum mistério, não. Poucos pontos, então não seria problemático. Mas vamos entender como é que funciona o polinômio de Lagrange. Olha, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, o Lagrange vai criar 3 polinômios. Um polinômio associado com o primeiro ponto, um polinômio associado com o segundo ponto e um polinômio associado com o terceiro ponto. Nenhum desses polinômios é o polinômio que a gente deseja. Cada um desses polinômios aqui vai ser uma parábola também. Tá? Então, vamos ver como é que são essas 3 parábolas que ele vai achar. A primeira parábola é uma parábola que eu estou chamando de P1, porque é uma parábola associada com o ponto 1, o primeiro ponto. Olha, estão aqui os pontos, de novo, tá? Esse é o primeiro ponto, esse é o segundo, esse aqui é o terceiro. Como é que é essa parábola aqui? É essa fórmula que está aqui embaixo, essa fórmula que está aqui. Vamos olhar para essa fórmula já jogando os pontos, esses pontos específicos na fórmula aqui, fica mais fácil a gente olhar aqui por baixo. Como é que ela funciona? Ignora primeiro esse pedaço aqui, vamos olhar só primeiro o numerador disso daqui. O numerador é um produto de x menos uma constante, x menos outra constante. Se você fizer esse produto aqui, isso dá um polinômio de grau 2. Não é isso, gente? Se você sair multiplicando as coisas aqui, isso aqui no final dá um polinômio de grau 2, não é isso? Isso. O denominador são números, então é só uma constante. Então, todo esse pedaço aqui continua sendo um polinômio de grau 2, depois que você dividir o numerador por essa constante que está aqui. Quem que é essa constante? Essa constante é o seguinte, o primeiro ponto, eu falei que o primeiro ponto ia ser um ponto especial nesse polinômio aqui. Então, eu estou pegando o x do primeiro ponto, está aqui, e fazendo a subtração desse x com os x dos outros pontos que não estão associados com esse polinômio. Então, vai ser esse x menos o x do ponto 2, é isso aqui, ó, 0,2 menos 0,4, vezes aqui
o x do primeiro ponto, que é o ponto que a gente está considerando, o ponto especial, menos o x do outro ponto. Tá aqui. Então, é só isso. Então, se o ponto 1 é o ponto... a gente vai criar 3 polinômios. Para criar o polinômio associado com o primeiro ponto, o que a gente faz? É fácil. Coloca embaixo uma constante que é o x do ponto 1 menos o x do ponto 2 vezes o x do ponto 1 menos o x do ponto 3 vezes, etc. Se forem só 3 pontos, são só essas duas coisas aqui. E em cima, esse polinômio que apareceu em cima, é fácil também. É só o seguinte, observa que é praticamente igual ao que está embaixo. Só que em cima, em vez de colocar 0,2, que é o x1, o x do primeiro ponto, o que eu fiz foi colocar uma variável genérica x no lugar do 0,2. Estão vendo? Sim. Então, não é complicado esse pedaço. Você vê, aqui, todo esse trecho aqui, a única coisa que eu estou operando é com os valores dos x's, né? Os x dos pontos que eu tenho aqui. O x1, o x2 e o x3. E o y, ele não aparece em lugar nenhum, ele aparece aqui. O y do ponto 1, porque esse é o polinômio associado com o ponto 1, o y do ponto 1 aparece aqui, é o 3,4. Estão vendo aqui? Olha, o y1 que está aqui, ele está aqui, multiplicando tudo no final. Então, o resultado desse negócio aqui é um polinômio de grau 2. É um polinômio de grau 2. Que polinômio é esse? Eu fazia isso no quadro lá na sala, mas vamos olhar aqui, intuitivamente, a gente consegue ver o que é esse polinômio. Isso aqui são constantes, isso aqui também é uma constante. Então, esse polinômio, se você lembrar lá do segundo grau, a gente consegue ver rapidamente o seguinte, olha, primeiro, quais são as raízes desse polinômio de grau 2 que aparece aqui? Quer dizer, quais são os valores de x que fazem essa expressão ficar igual a zero? É o x igual a... Olha, se você colocar o x igual a 0,4, quer dizer, se você colocar o x igual a esse cara aqui, ó, você vai ter 0,4 menos 0,4. Isso é zero. Então, vai zerar tudo aqui. Então, se você calcular o polinômio aqui no ponto 0,4, o valor do polinômio é zero. A outra raiz é o 0,7. Se você colocar esse x aqui igual a 0,7, isso aqui também tudo vai ficar igual a zero, porque vai ficar 0,7 menos 0,7, sai multiplicando tudo aqui dá zero. Então, esse é um polinômio de grau 2, portanto, é uma parábola, que tem duas raízes, em 0,4 e em 0,7. Olha, o zero está aqui. A gente está dizendo que essa parábola aqui, ela corta esse eixo zero aqui, olha, o y igual a zero, em duas posições, aqui no 0,4 e no 0,7, que é aqui. Então, nesses dois pontos, a parábola que deveria estar por aqui, ela passa que assim, ela tem também, não, ela tem uma inclinação, deixa eu ver aqui, é o coeficiente, né, do primeiro, se a parábola está voltada para cima ou para baixo, vamos ver. Aqui é negativo, aqui também é negativo, então esse produto é positivo. E aqui também é positivo. Aqui em cima vai ficar x ao quadrado. Então, no final das contas, o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Então, a parábola, ela é voltada para baixo, assim. Então, ela passa, nesse ponto 0,4 e 0,7, ela assim para baixo. Então, ela não tem, ou seja, ela não tem nada a ver com essa parábola que está aqui, que é a parábola que a gente deseja. É simplesmente uma parábola que está passando aqui embaixo. Tá ok? Então, por enquanto, fica um mistério de para que a gente está calculando isso. O que a gente vai fazer agora é calcular um polinômio associado com o ponto 2, mas só que a fórmula de cálculo é a mesma, é o mesmo raciocínio que a gente usou. Vamos usar aqui. Copiei os prontos aqui de novo, tá aqui a parábola desejada, que a gente quer encontrar. Aqui está... esse aqui é o ponto 1, o que eu acabei de achar, tá? Estou repetindo aqui. Aqui, agora sim, o polinômio 2. Vamos lá. Então, está aqui os pontos de novo, a parábola que a gente deseja. Vamos calcular o polinômio 2 do mesmo jeito. Olha só, vamos direto aqui para a fórmula que interessa.
Eu vou pegar esse cara aqui e vou calcular a diferença dele para todos os outros x's e sair multiplicando isso. Então, eu vou pegar 0,4 menos o x do primeiro ponto, 0,4, que é o x do segundo ponto, menos o x do terceiro ponto, e multiplicar essas coisas, um pelo outro. E em cima, na verdade, vai entrar a mesma coisa de baixo, só que onde estava o valor do x2, que é 0,4, eu vou colocar um x genérico. E aí o resultado disso vai ser um polinômio de grau 2, uma parábola. E finalmente aqui eu vou multiplicar tudo no final por y2, o valor 7 que está aqui. Ó. Entra aqui. De novo, esse é um polinômio também de grau 2, que vale 0 quando ele passa nos pontos. Olha, vamos ver aqui as raízes. De novo, as raízes ficam óbvias aqui porque é o que anula esse numerador. Quando o x for 0,2 ou quando o x for 0,7, esse troço aqui se anula. Então, essa é uma parábola que passa por esses dois pontos. Teria que ver aqui se ela é voltada, se ela tem a concavidade para cima ou para baixo, mas o fato é que aqui nesse eixo 0, ela corta esse eixo em dois lugares, no 0,2 aqui e no 0,7, que é aqui. Então, nesses dois lugares, ela corta esse eixo. Ela não é essa parábola que está aqui. Ok, então é uma outra parábola que está passando ali. Ok, o que a gente faz agora? Repetimos esse procedimento com o terceiro ponto, obtendo um terceiro polinômio de grau 2, com as mesmas propriedades de antes. Não vou repetir todo esse, né? Acho que todo mundo já conseguiu entender como é que calcula esses caras. E aí, finalmente, a gente pega e calcula um novo polinômio, que é a soma dos três polinômios. Se você pegar um polinômio de grau 2, uma parábola, somar com outra parábola e somar com outro polinômio de grau 2, a soma de tudo isso continua sendo um polinômio de grau 2. Podia até acontecer de... Grau 3 não pode ser, porque se você soma polinômios de grau 2, ele continua igual a grau 2, ou podia acontecer de sumir o coeficiente do segundo grau, né? Assim, sei lá, você soma um polinômio x ao quadrado mais 1 e menos x ao quadrado mais 3x, o termo x ao quadrado se anula, né? Porque o termo de x ao quadrado de um polinômio é o negativo do outro, na hora que você soma os dois polinômios, pode sumir. Então, isso podia acontecer, mas não acontece. Tá? Com o polinômio de Lagrange, quando esses pontos são distintos, os x's ali são distintos, isso não acontece. Então, esse p de x no final aqui é um polinômio de grau 2, e ele é um polinômio de grau 2 que tem as seguintes propriedades, olha só. Qual que é o valor aonde que esse polinômio passa quando o x é igual a x1? A gente está procurando esse polinômio aqui, um polinômio de grau 2, um único, não tem outro, que no ponto, quando x é 0,2, ele tem o valor de 3,4. Está aqui. Ó. Quando o x é igual a 0,4, o valor do y no polinômio, né, a altura do polinômio tem que ser 7. E quando o x é 0,7, a altura do y tem que ser 4,4. Só tem um polinômio de grau 2 que passa por esses três pontos aqui, que tem essa propriedade. Esse polinômio que a gente acabou de achar é esse polinômio que a gente deseja. Por quê? Está aqui, ó, px1. Vamos calcular qual que é o valor no polinômio px, que é a soma dos três, qual que é o valor do polinômio no ponto x1. Bom, é essa soma aqui. Mas a gente viu isso antes, que quando você pegava o polinômio no x1, aliás, eu acho que eu esqueci disso aqui. O que aconteceria se... esqueci disso, viu, gente? Vamos voltar aqui. No x1, se eu fizer o x igual a x1, então, se eu fizer o x igual a x2, que é o 0,4, ele se anula. Se eu fizer o x igual a x3, ele também se anula, que é 0,7, vai se anular. E se eu fizer o x igual a x1? Se eu colocar o x aqui igual a x1, eu vou ter aqui em cima exatamente esse termo aqui. Então, esses dois termos vão se cancelar.
E se eu colocar aqui, né, o x igual a 0,2, eu vou ter também esse termo aqui, eles vão se cancelar também. Então, eu vou ter 1 aqui no final. Então, qual que é o valor do P1 se eu colocar x igual a x1, que é 0,2? Vai ser 1 vezes 3,4, que é o y. Então, esse polinômio, no ponto x1, ele passa no 3,4. Então, voltando aqui, o polinômio P, que é essa soma, se eu avaliar quanto que ele vale no ponto x1, vai ser o que o P1 vale no x1, o que o P2 vale no x1, o que o P3 vale no x1. Mas o P2 no x1 é zero. O P3 no x1 é zero também. E o P1 no x1 é y1. Então, no final, ele passa no ponto x1, y1, esse polinômio. O mesmo raciocínio leva a gente a concluir que esse polinômio que está aqui, que é esse resultado, ele também é um polinômio de grau 2 que passa pelo ponto x2 e y2, que foram usados para construir esses polinômios. A mesma coisa é um polinômio que passa pelo ponto x3 e y3. Como só tem um único polinômio do grau 2 que passa pelos três pontos, a gente encontrou esse único polinômio escrevendo ele desse jeito complicado, longo, né? Parece um jeito muito mais complicado de obter o polinômio do que o Vandermonde, mas a gente vai ver que ele tem uma estabilidade numérica muito grande. Então tá aqui a fórmula geral que fica, se você começa a escrever de maneira assim só com símbolos, né? Você começa a ficar com uma coisa muito grande, olha, com 3 pontos, o P de x é simplesmente a soma daqueles 3 polinômios. Mas vamos agora colocar os polinômios aqui. O que é o primeiro polinômio? O que é o segundo polinômio? Fui lá, peguei a fórmula dele, pus aqui, colocando o terceiro polinômio aqui também. E agora, né, substituo o x1, x2 pelos valores específicos, que é isso daqui. E se eu tiver mais pontos, se eu tiver 8 pontos, então vou ter 8 polinômios que você vai somar, calculados do mesmo jeito. Produto aqui x1 menos a diferença dele para todos os outros 7 pontos. Aqui em cima o termo correspondente, x menos x2, x menos x3, x menos x4, x menos x5, etc. Então, o mesmo raciocínio que a gente viu aqui. De maneira muito geral, o polinômio do Lagrange é isso daqui. É a soma de um polinômio associado com cada ponto. Cada um desses polinômios é o produtório daquele ponto, PI, menos todos os outros, por isso que o J aqui é diferente de I, menos todos os demais, produtório disso, por isso que é esse produtório aqui. E em cima também é o produtório do termo genérico x menos os x dos outros pontos. No final, você multiplica tudo isso pelo y. E você vai fazer isso para o ponto i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, até o último ponto. Então, essa é a fórmula geral do polinômio de Lagrange. E aqui o resultado que a gente vai ver agora ali no Scilab, vamos fazer alguns cálculos, vamos ver a implementação dele em código. E aqui estão os pontos que eu tinha mostrado no início, que era o negócio do corante, com, não sei se vocês lembram, aqui embaixo era a temperatura, isso aqui era a resistência à tração do tecido até ele se romper, numa certa escala. E aqui estão os pontos, as bolinhas, e se você olhar com muita atenção, tem duas curvas aqui. Uma curva é uma curva contínua. Você só consegue enxergar direito duas curvas aqui nesse finalzinho. Mas tem duas curvas aqui o tempo inteiro. Uma das curvas, então, é uma curva contínua e outra é a curva pontilhada. O que é cada uma dessas? A curva pontilhada é o polinômio de Lagrange. A curva contínua é a curva matemática que eu usei para gerar os pontos. Eu peguei essa curva matemática, essa função, peguei ela nesses pontos aqui, então é um problema inspirado no problema de tração dos corantes, etc. Mas eu só me inspirei no problema e peguei números similares ao que eu vi nesse problema, quando eu trabalhei nele, mas eu coloquei essa curva para a gente poder avaliar a qualidade da aproximação. Então, porque se eu colocar aqui o polinômio de Lagrange, você vai olhar e falar assim, bom, tá bom, eu estou vendo o polinômio, mas ele acertou ou não? Ué,
só se você conhecer a função exata, né, de como é que o tecido resiste à tração. Então, como a gente não tem isso, eu criei uma função que passava lá pelos pontos, assim, eu fiz um ajuste bem mais razoável aqui. Essa é a curva que ajusta mais ou menos os pontos. Aí peguei pontos que estavam exatamente em cima dessa curva e tentei ver se passando essa curva não é um polinômio. Essa curva que eu estou usando aqui é uma mistura de polinômios e exponenciais. Ela não é um polinômio. Então, essa curva contínua, que não é um polinômio, não pode ser expressa simplesmente como um polinômio, ela pode ser aproximada por um polinômio. Então, pegando o polinômio de Lagrange que passa por todos esses pontos aqui, a aproximação é ótima, exceto aqui no finalzinho, que a gente tem um pequeno erro, a aproximação é excelente. Então, vamos ver agora no Scilab como que é feito isso. Aqui, antes de ver a função de Lagrange, deixa eu só comentar aqui sobre uma, uma coisa lá do início que a gente fez nas aulas iniciais de Scilab, só que ninguém lembra disso, nem eu às vezes lembro desses negócios mais, então a gente tem sempre que relembrar. Nossa, isso aqui tá difícil, esse mouse. E que é o seguinte, aqui é só como é que a função de Lagrange, antes de ver a função do Lagrange, vamos ver isso aqui. Olha, eu posso definir um polinômio no Scilab desse jeito aqui, com esse comando poly, de polynomial. Em inglês, o poly é com Y. Tem duas maneiras de definir um polinômio. Você primeiro passa aqui um vetor com números, depois você coloca qual que é a variável que o polinômio vai ter, é um polinômio em x, em y, qual que é o símbolo que você quer usar no polinômio, e em seguida você diz se esses números que estão aparecendo aqui, eles são os coeficientes do polinômio ou se eles são as raízes do polinômio. Então, como eu estou dizendo aqui que eles são os coeficientes do polinômio, na hora que eu uso isso, peço para ele me mostrar o polinômio, olha só, eu estou dizendo para ele que os coeficientes são 2, menos 4, 0 e 3. Quer dizer, ele é um polinômio de grau, vamos ver, 0, 1, 2, 3, grau 3. Está aqui embaixo, x ao cubo. Além disso, o coeficiente do x ao cubo é 3. O coeficiente do x ao quadrado é 0. Por isso que ele nem aparece aqui, o x ao quadrado. O coeficiente do x é menos 4. E o coeficiente a zero, né, que não multiplica x, que não tem x, é 2, que é isso aqui. Então, aqui está um outro polinômio, P2. Mesma coisa, menos 3 e 2, então está aqui, o polinômio menos 3 mais 2x. Essa representação, internamente, o Scilab trabalha com esses caras como polinômios mesmo. Então, ele faz um monte de coisas que ele sabe que são próprias de polinômio. Por exemplo, deixa eu definir os polinômios usando raízes, para mostrar como é que isso é feito. Eu estou, então, aqui aquela palavra, em vez de usar coef aqui no final, eu vou usar roots, raízes, em inglês, né? Então, eu estou dando os mesmos 4 números que eu tinha, mais ou menos os mesmos números, mas estou falando, olha, esse é um polinômio que tem as raízes 2, menos 4, 3 e 3. Então, que polinômio é esse? Esse polinômio é esse polinômio aqui. Quer dizer, esse polinômio P1, ele deveria ser o seguinte, deveria ser o resultado de fazer x menos 2 vezes x menos 4 menos 4 vezes x menos 3 vezes x menos 3. Deveria ser x menos 3 elevado ao quadrado, né? Se eu fizesse, dar o enter aqui no Scilab, ele vai reclamar. Aliás, não, ele não vai reclamar, porque eu já criei uma variável lá atrás, um vetor que chamava x. Então, deixa eu fazer aqui.
Ele está dizendo que é inconsistente. Que a razão é que esse x lá atrás, eu criei lá atrás, olha aqui o que é o x. X é um vetor. Então, ele falou, ué, não, peraí, o que é isso aqui que você está querendo fazer? Você está saindo multiplicando esses vetores desse jeito, isso está inconsistente, não está legal. Ele não está criando esse polinômio aqui se eu uso essa notação. Porque tem a variável x dentro dele. Aqui em cima, esse x não é uma variável, é só um símbolo que ele está usando nesse polinômio. Não é uma variável no sentido de variável do computador. Não é uma posição de memória que guarda um número dentro do computador. Não é. Esse x aqui não é para guardar número nenhum. Não tem um número associado com esse x aqui nesse polinômio. É só um símbolo, né, para representar o polinômio. Então, se você quiser trabalhar com polinômio no Scilab, a gente usa ou define o polinômio desse jeito, com os coeficientes, ou com as raízes, como desse jeito aqui. Estou definindo dois polinômios, e o polinômio de baixo tem, o P2, ele tem uma raiz 3, que também aparece no polinômio de cima. O de cima tem duas raízes iguais a 3. O de baixo tem uma raiz igual a 3. Então, o Scilab, vendo que essas coisas são polinômios, ele consegue fazer cálculos polinomiais com isso. Por exemplo, se eu dividir o objeto P1 pelo objeto P2, o que deveria ser o resultado? É um polinômio. Um polinômio simplificado. Ele já jogou fora o polinômio de cima, que era de grau 3, dividido pelo polinômio de baixo, que é de grau 1. Como eles têm uma raiz comum, o resultado final é um polinômio de grau 2, um polinômio reduzido. Mas, bom, a gente não vai querer ficar explorando esses aspectos do Scilab de trabalhar com polinômios aqui, não. O que eu quero é usar a função Lagrange, essa função aqui. Ó. Essa é a função que eu estou criando no Scilab para fazer aquele cálculo do Lagrange. Deixa eu mostrar isso aqui junto com a fórmula para a gente poder acompanhar uma coisa e outra. Deixa eu tirar esse gráfico aqui também. Deixar só a função. Então está aqui a função de Lagrange. E vamos verificar que essa função realmente executa, cria um polinômio de Lagrange do jeito que a gente viu aqui na fórmula, que era... Vamos ver a fórmula. Deixa eu deixar aqui na fórmula geral, essa daqui. Espero que dê para vocês acompanharem aí. Então vamos lá, vou ficar passando de um para o outro aqui o tempo todo, vai ficar meio chato, mas... Então olha aqui, ó. Vamos lá. A função, essa função Lagrange, ela começa assim, primeiro, esse aqui é a saída dela. O nome dela é Lagrange, vamos separar aqui. Ela chama Lagrange a função e ela recebe dois vetores, o x e o y, os pontos x e os pontos y. E esse aqui é o valor de retorno dela. O que é o valor de retorno? Vai ser um polinômio igual a esses polinômios aqui, olha, que a gente está trabalhando. Tá na fórmula mesmo de polinômio. E aí, então vamos lá. O x, então, são o que a gente chama esses x, os pontos no eixo horizontal, de nós. E você tem os y, que são os valores. P é o polinômio de interpolação de Lagrange, que é a saída do algoritmo. N vai ser o número de pontos, n-1 é o grau do polinômio que a gente está procurando. Então tá aqui, quem que é o polinômio? É o número de pontos que eu tenho, que eu simplesmente olho o comprimento do vetor x. Aqui, por exemplo, está vendo como é que a função não é profissional? A primeira coisa que tinha que estar fazendo era testando se o comprimento do x é igual ao comprimento do y. Teria que olhar também, assim, os números x, eles têm algum número complexo aqui dentro? Alguma coisa que não faz sentido nesse vetor? Porque no Scilab, ele trabalha também com números complexos. Então, esse cálculo todo, ele vale só para polinômios, para funções reais. Então, teria que checar essas coisas todas numa implementação profissional. Mas vamos lá. Supondo que a pessoa que está chamando a função checou essas coisas antes, ele só vai lá, calcula o comprimento do vetor x
E ele começa aqui inicializando, ele vai começar inicializando esse polinômio P, que ele vai retornar, simplesmente chamando ele só de x. Olha só o que é o polinômio aqui. X, que está aqui, podia ter colocado pol de polinômio, podia ter posto outro nome qualquer, mas eu estou chamando de x, mas esse x não é uma variável, é um polinômio. Deixa eu mostrar aqui o comando aqui embaixo. Olha só, o que é x? Tá aqui, x ele retornou, é só o símbolo x. Tá vendo? Não é igual, sei lá, se você faz assim, x igual a 3,2 menos 4,8, 5,8, o que ele faz? O x agora é uma posição de memória. O x é uma posição de memória que guarda o valor menos 2,6. Eu vou fazer o seguinte, peraí, gente, eu vou chamar aqui de pol, para ficar bem claro isso. Pol é um polinômio, então onde tem x aqui, xzinho, aqui, pol. Essas coisas, modificar assim na hora, sempre dá erro, hein? Então pronto, ó. Comecei aqui com um polinômio que é o polinômio x. Só isso. Aí é porque eu estou colocando os coeficientes 0 e 1, estou dizendo que são os coeficientes, então a constante é 0 e é 1 vezes x. Então é o polinômio pol é x. Então, vamos lá, pol. Mostra pol. É x. Só isso. Tá? Pol é x. Ok. Então, agora, o que a gente está fazendo aqui? Eu vou fazer o seguinte, o polinômio desejado é o p, que é a saída da função, olha, é o que vai sair lá fora. Eu inicializo a função falando que o p é zero. Não é nada por enquanto. Eu vou somando coisas nesse p aqui. Lembra que o p ele é obtido exatamente somando três polinômios, tá vendo? Eu vou fazer exatamente isso. Eu comecei chamando isso aqui é zero. Aí eu vou primeiro somar o P1, depois eu vou calcular o P2 e somar o P2 ao que eu já tinha, ao P1 que eu tinha, depois eu vou somar o P3 a tudo, etc. Então é exatamente essa fórmula aqui. Agora, vamos voltar lá. Então, o que eu vou fazer? Como vocês viram, eu tenho que calcular um polinômio para cada ponto. Quantos pontos tem? Tem N pontos. Então, tá aqui. Eu vou fazer um ciclo, o I vai percorrer os pontos. Então, o que eu estou calculando com esse I aqui é exatamente o P1, P2, P3. O I vai ser igual a 1, depois o I vai ser igual a 2, depois o I vai ser igual a 3. Voltando. Então, é esse loop aqui que fecha aqui embaixo, ó. Ele fecha aqui, tá aqui na mesma posição aqui. Então, a gente entra aqui agora e vou começar a criar o polinômio P1. Para não chamar de P1, porque esse I está variando, então eu estou chamando ele de Lzão, Lzão de Lagrange. Então, esse cara aqui, ó, eu vou calcular ele, eu estou começando a chamar ele de Lzão. E, na verdade, esse Lzão eu vou começar calculando esse pedaço aqui. Como é que eu podia calcular esse pedaço aqui? Bom, eu posso ir percorrendo o vetor fazendo o seguinte, ó, calculando esse pedaço, depois esse pedaço, e multiplicando um pelo outro. Vamos ver aqui. Olha só, eu fiz assim, L é igual a 1. Tá bom, começo com um polinômio igual a 1. Aí eu faço o seguinte, como o ponto em destaque aqui é o ponto I, eu tenho que pegar todos os outros pontos que não sejam o ponto I. Então, eu vou percorrer um vetor J que tem os índices desses pontos. São todos os pontos menos o ponto J. Observa, vai aqui de 1 até I menos 1, e depois eu salto o I, que é o ponto que eu estou agora, e vou de I mais 1 até N. Então, eu estou pegando todos os pontos, exceto o ponto I. Quer dizer, o J, na verdade, está pegando os índices dos pontos, exceto o ponto I. Aí, o que eu faço aqui com o meu L aqui embaixo? Eu estou falando o seguinte, o L vai ser agora o seguinte, quando o J for percorrendo esse vetor, você calcula o L fazendo o seguinte, pega o L que você tinha e multiplica agora por pol. Quem que era pol mesmo? Era o polinômio x. O valor genérico x, esse x aqui, ó. Esse x.
x menos um dos pontos que ficou fora, né? Um dos pontos que estão fora. Então, pol de x maiúsculo é o vetor de entrada aqui, ó, são as coordenadas x. Então, o vetor maiúsculo na posição J, uma das posições J que estão aqui. Então, o que você está pegando aqui, olha, primeiro, isso aqui é uma divisão, é uma fração. No numerador, olha só, no numerador o que a gente tem é o x menos um dos pontos x que estão sozinhos. Então, o que eu tenho é isso aqui, ou esse cara, ou esse aqui, esse pedacinho. E no denominador? No denominador aqui embaixo eu tenho o mesmo xj, olha, aquele xj que estava lá em cima está aqui embaixo também, e aqui na frente é a coordenada do ponto I, o xi. Então, eu vou multiplicando isso aqui, quando eu sair multiplicando isso, na hora que eu terminar esse loop aqui, esse for termina aqui, ó, são essas duas linhas. Quando eu terminar esse loop, quando o for completar, o que eu vou ter é esse pedaço aqui, sem o y, né? Até agora eu não usei o y. Eu vou ter essa fração aqui, esse tanto de esses produtos aqui. Ou esse daqui, quando o i for 1, quando o i for 2 vai ser esse pedaço, quando o i for 3 vai ser esse pedaço. O que está faltando para criar esses polinômios? Está faltando multiplicar pelo y correspondente. É o que a gente faz aqui embaixo. Aqui embaixo agora, eu vou fazer o seguinte. Acabou de calcular esse pedaço, agora cria o polinômio. Vamos acrescentar, vamos somar, vamos atualizar esse polinômio aqui. Vamos somar o polinômio que a gente acabou de calcular, que é, por exemplo, todo esse pedaço aqui, o P2, o que que é? O P2 é esse negócio aqui. É tudo isso aqui que a gente acabou de calcular, vezes o y do ponto, né? Do ponto em questão. Então, é o L que a gente acabou de calcular, vezes o YI, que é o iésimo, né? Porque a gente está dentro desse loop aqui, percorrendo os pontos. Então, quando eu fizer isso, eu estou aqui simplesmente atualizando. Eu comecei com esse P aqui igual a 0, aí percorri o primeiro ponto, I igual a 1, achei o P1. Aí faço I igual a 2, percorro, calculo, vou calculando esse pedaço, depois eu multiplico por esse, vou multiplicando até terminar. Aí quando eu terminou esse pedacinho, eu vou somar o P2 aqui ao P1. Para fazer isso, esse P2 vai ser esse pedaço vezes o Y. Isso é o meu P2 aqui. É o que está aparecendo aqui. Tá claro, gente, como é que funciona? Se um ou outro detalhe não tiver ficado claro, essas coisas, assim, principalmente esse tipo de algoritmo aqui, você tem que ter paciência, né? Eu acho que, assim, não tem absolutamente nada de muito sutil, nem difícil de entender. É simplesmente ter paciência para ficar fazendo a contabilidade desses loops aqui. Nós não temos nenhum algoritmo. Onde iniciar o Paulo, você pode. Não, peraí, tá impossível entender a sua. Fala mais próximo do microfone, por favor. Tá. Ali, onde você inicializa o Paulo, na linha 8, Ok. de onde vieram esses valores 0 e 1 aí? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui para 1 e 3. Ver o que vai acontecer. Mostra Paul. 1 mais 3. Deixa eu trocar aqui para menos 23 e 67. Deixa eu aumentar esse vetor e colocar 119 e pedir para ele mostrar o que é isso. Deu para entender? Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente criando um polinômio que é o polinômio zero. Desculpe, o polinômio x. Px igual a x, quando eu estou fazendo isso aqui. Por que eu estou querendo isso? Porque eu não quero que isso aqui seja um polinômio no final.
Eu quero que isso aqui seja um polinômio, não é isso? Sim, sim. Então, eu preciso construir esse polinômio. Como é que eu fiz isso? Eu criei uma coisa chamada x lá dentro, que é um polinômio, um negócio chamado pol, né, desculpe, que é simplesmente o polinômio igual a x. Então, e esses outros caras aqui são... Aqui embaixo fica melhor. Esses outros caras aqui são números. Esse x1, x2, aqui são os números, são os valores que estão lá no meu vetor x e no meu y. Isso aqui tudo é número. A única coisa que faz isso aqui ser um polinômio é essa coisa simbólica aqui, esse x. Mas como é que você cria uma coisa simbólica no computador que não é simplesmente um cálculo numérico? Porque ele não está fazendo um cálculo numérico ali, ele está te retornando o polinômio. É bacana, é diferente, né? Entendi. Era só para inicializar polinômio igual a x mesmo. Exatamente, exatamente. E aí, na hora que ele sai multiplicando, ele continua considerando o resultado disso um polinômio. Só que é um polinômio agora de grau 2, e vai manipulando esses polinômios, somando o que tem que somar. Então, quando você pega esse polinômio de grau 2 e soma com esse polinômio de grau 2, ele soma os termos correspondentes. Ele pega o coeficiente de grau 2 de um polinômio, o coeficiente do grau 2 do outro polinômio, e soma essas coisas para gerar um polinômio no final bonitinho de grau 2. Entendeu? Entendi, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Ok, então vamos agora usar um pouquinho essa função, por exemplo, calculando aquele problema, né, que a gente teve antes, lá com a matriz de Vandermonde. Então tá aqui, eu vou passar essa função aqui para dentro. Tá? Ele está só dizendo aqui que ele está redefinindo, porque essa função ela já estava aqui antes, né? Só tá, não é uma reclamação, é um warning, né, um aviso de que ele redefiniu a função Lagrange. Ok, então, agora que a gente entendeu a função, deixa eu voltar ao primeiro problema bem simples que a gente tinha. Então, olha só, eu estou aqui criando x e y, estou chamando a minha função Lagrange, com esses dois vetores, x e y, e estou pedindo para ele me mostrar o polinômio de Lagrange, né, resultante. Aqui, está aqui. Esse é o polinômio que passa por esses 4 pontos, o polinômio de grau 3 que passa por esses pontos. Se você voltar depois com calma lá nos resultados que você obtinha com a matriz de Vandermonde, nesse problema pequenininho aqui, só com 4 pontos, em que o Vandermonde funcionou sem problema, você vai perceber que deu exatamente esse mesmo resultado. O resultado é esse aqui, e na verdade é esse mesmo, porque esses pontos eu gerei realmente com um polinômio de grau 3, esse polinômio aí, e está aqui o polinômio, passando pelos 4 pontos. Agora vamos ver com aquele outro problema mais interessante que não funcionou, né? O problema Gente, por que não... Cada hora é uma coisa, agora é um mouse que não está... Estava querendo fazer o dock, aí, agora ele pregou a janela no lugar errado. Que coisa. Bom, faço o gráfico de novo. Aqui eu estou usando só uma função para não ficar... Esse negócio aqui que eu estou fazendo, olha, que eu estou calculando a função em todos os pontos, eu estou pegando o polinômio, pegando ele aqui, e passando para ele um conjunto enorme de pontos, porque nesse desenho... Desculpe aqui. Olha só, eu tenho... Vamos só pensar nos problemas. O que a função de Lagrange me retorna é uma expressão matemática, pol. Está aqui o que ele me retorna. Isso aqui é pol. Eu posso avaliar esse polinômio em certos... Como é que eu traço essa função? Como é que eu traço esse gráfico aqui? Eu traço esse gráfico aqui verde que você está vendo, que é a visualização do polinômio, da seguinte maneira. Eu crio uma grade bem fininha de pontos aqui embaixo
Eu criei uma grade com 1000 pontos aqui embaixo. Ó. Esse cara aqui, esse vetor U, ele tem 1000 pontos igualmente espaçados entre -1 e 4. Em seguida, então aqui, entre -1 e 4, eu tenho 1000 pontos aqui. Não tem nada a ver com esses 4 pontos que estão localizados aqui. São 1000 pontos aqui. Um vetor com 1000 posições. Então, vamos lá, U. Está aqui, 1000 posições. Tá? Em seguida, eu peço para o polinômio, esse pol aqui, ser avaliado em cada um desses 1000 pontos. De maneira que esse V aqui é um vetor também com 1000 posições. Ele está calculando, essa função Horner é uma função específica para calcular polinômios, valores de polinômios, principalmente quando os polinômios são muito grandes. Essa função ela é eficiente numericamente, mas é simplesmente calcular o valor do polinômio nesses pontos U's. Então, com isso daqui, a gente calcula o valor do polinômio, esse V aqui, ele tem 1000 posições também, é um vetor com 1000 posições, que são os valores correspondentes do polinômio pol nesses pontos que estão no vetor U. E em seguida eu faço o gráfico aqui. Eu estou fazendo o gráfico dos 4 pontos XY com uma bolinha para representar, e no mesmo gráfico eu coloco os 1000 pontos com coordenadas U's e V's, onde U são os números entre -1 e 4, e V é o valor do polinômio no ponto correspondente. E é isso, esse desenho, né, que é o que a gente vê aqui naquele gráfico. Cadê ele? Nesse gráfico aí. Se eu conseguir docar ele aqui. Ah! Droga. Agora, só para não ficar repetindo isso aqui do Lean, Space, Horner o tempo todo, eu criei uma função que interpola os parâmetros aqui. Então, é só uma função para evitar essas pequenas linhas de código aí, está lá na página também. Tá? Então, é só, de novo aqui o Horner, tá vendo? Ele já calcula tudo, o Lagrange e o Horner. Ok, então... Agora, deixa eu voltar ali ao segundo exemplo, aquele que tinha a matriz de Vandermonde, que tinha dado que não tinha funcionado. A gente achou um polinômio, mas ele não passava nos 14 pontos. Eu agora vou usar a minha função Lagrange, que eu calculei ela aqui, que eu fiz, obtive ela numericamente. Aqui estão os pontos. Eu preciso fazer agora o meu polinômio passar por esses pontos. Então, estou aqui, estou interpolando os pontos, chamando o Horner e pedindo de novo o gráfico da função com os 14 pontos. O polinômio é esse que está aqui em cima, estão vendo ele aqui com 14, polinômio de grau 13, né, porque são 14 pontos. E agora aqui, finalmente, está o polinômio passando pelos 14 pontos. A função mudou um pouco a cara dela, porque está acontecendo uma coisa indesejada aqui nesse polinômio. Ela está dando essas barrigadas aqui no final, nas duas pontas. É que o polinômio para passar pelos 14 pontos é único e é esse polinômio de grau 13 que a gente está vendo aqui. Não tem outro. E o polinômio de Lagrange achou esse polinômio. Está aqui bonitinho, são esses caras. Mas o que está acontecendo é que esse polinômio de Lagrange ele não está tão interessante. Ele está, para conseguir passar por todos esses pontos, ele acaba tendo que ir lá embaixo. Olha só o valor aqui, menos 600 na escala vertical aqui, e aqui em cima 200. Na verdade, os pontos, se a gente fizer um gráfico só dos pontos, a escala onde estão os pontos não tem nada a ver com essas centenas, menos 200, mais 200, 600. Não vai nesses... Aqui, a função parece que ela fica aqui, olha, entre menos 20 e 140. Ela está lá... O polinômio, ele para passar por aqui, por esses 3 pontinhos, ele deu uma barrigada lá embaixo, foi até menos 600 e voltou. Isso não está legal. Se isso aqui a gente está tentando representar uma função suave passando por esses pontos, essa ideia do polinômio de Lagrange, ela parece ser razoavelmente boa, exceto que, de vez em quando, esse polinômio dá essas barrigadas muito feias aqui, muito ruins, muito longe do que a gente realmente gostaria que
que aparecesse. Não é sempre. Por exemplo, nesse gráfico aqui, olha, ele ficou maravilhoso. Então, pode funcionar muito bem, pode não funcionar, vai variar de caso para caso. Aqui está, olha, a função está aqui, olha só. Eu estou usando aqui o meu x, é exatamente aquele. Deixa eu fazer o gráfico aqui. Essa função que vocês estão vendo aqui, quer dizer, esses pontos que estão aqui, eles foram gerados matematicamente com essa função que eu estou mostrando aqui agora, olha. Olha como é uma função complicada. Não é uma função, não é um polinômio simples. É a raiz quadrada no numerador, né? Tem duas coisas aqui. Tem isso aqui, ó, dividindo isso daqui. Então, como é que a função f de x? Né? A função f de x é a raiz, você pega x e eleva ao quadrado, soma 1 e tira a raiz quadrada. Raiz de 1 mais x ao quadrado. Aí subtrai 1 disso. Aí esse resultado você divide por 1,5 mais o cosseno x. E você está olhando isso entre 1 e 5. Então, dá aquela expressão que vocês viram lá, os pontos, pegando esses pontos aqui, 1, 1,5, 2, 2,5, etc. O resultado disso é são esses pontinhos aqui que seguem essa curva, que não é nem de longe um polinômio. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar o polinômio de Lagrange para achar um polinômio que passa por esses pontos aí. Existe um polinômio que passa perfeitamente por esses pontos. Vamos encontrar esse polinômio usando Lagrange. Esse polinômio de Lagrange que passa por esses pontos vai coincidir com a função nesses pontos. Essa função complicada aqui, ela que gerou esses pontos. Mas fora desses pontos, ela passa em algum lugar aqui diferente. Nós vamos calcular o polinômio de Lagrange. Eu estou querendo que ele passe no meio desses pontos, bonitinho, e que aproxime bem a função aonde eu não estou vendo a função, aqui nos pontos, nos vazios entre os pontinhos. Então, vamos lá. Vamos calcular o polinômio de Lagrange. O que a gente faz? A gente já tem a função, é mole. Só passar o x e o y. Vamos ver os polinômios e já vamos fazer o gráfico direto. Inclusive, eu vou fazer o gráfico das duas coisas, da função toda e do polinômio. Então, tá aqui. A linha vermelha é a função verdadeira. A linha verde é o polinômio de Lagrange. Opa, o que aconteceu aqui? Ué. Já que eu troquei alguma coisa, está dando... Cadê o polinômio de Lagrange? Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Deixa eu ver. Vamos de novo. Não devia ter problema, porque eu, inclusive, testei isso aqui antes. Não estou entendendo por que está dando... Deixa eu ver aqui. Entre 1 e 5, aqui em cima está 1 e 5, tá? Deixa eu ver se a função aqui é igual. Mais... Só um pouquinho, gente. 1 mais 1 menos 1, 1,5 mais o cosseno, tá? Ok. X e Y, U e V, U e V2. Ué. Tá acontecendo algum problema com a nossa função de Lagrange aqui, gente. Não sei o que está acontecendo, não sei se tem algum erro aqui no meu código antes, não acho que tenha, não. Não estou entendendo o que exatamente está acontecendo aqui, não. Não sei, será que eu fiz algum X repetido aqui? Não. Não sei o que está acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, não vou tentar corrigir isso aqui agora, não, que a gente já está, a aula já está terminando.
vejo isso para a próxima aula, tá? Deixa eu pegar uma outra função complicada aqui, e essas coisas todas foram testadas antes, então eu nem sei por que está dando esse problema. Espero que... Deixa eu ver aqui se... Estou pegando alguma outra função, agora a função é essa daqui. Também complicada, misturando logs, cossenos. Então, vamos ver o gráfico aqui dos pontos. Pô, a lei de Murphy, na hora não funciona. Então, ó, esses pontos, deixa eu ver. Então, deixa eu fazer o gráfico da função e o ajuste do polinômio. Ah, aqui. Então, esse já está um pouco melhor. Então, está aqui, não sei o que aconteceu com o anterior, vou tentar ver isso para a próxima aula. Mas aqui o que a gente tem? A linha vermelha é a função verdadeira que eu usei, é uma função complicada aqui, olha, que mistura cossenos, logs, então é uma função simplesmente que eu inventei só para a gente... Se você tiver a função, você não precisa de polinômio de Lagrange. Você tem a função, você calcula a função. A ideia é a seguinte, suponha que você tem alguma situação de engenharia onde o que você tem são só alguns pontos isolados da função. E a função é uma função suave, como aqui essa curva vermelha. Você quer aproximar essa função vermelha. Usando o polinômio de Lagrange, a gente tem a curva verde, que na maior parte dos lugares ele coincide quase que perfeitamente com a linha vermelha. Em nenhum momento ele usou o conhecimento dessa linha vermelha, a expressão matemática dessa linha vermelha, só está usando os pontos. Isso, ele se afasta um pouquinho aqui no final, olha, que a gente vê o verde e o vermelho aqui diferentes, e aqui um pouco mais. Às vezes dá aquela barrigada que a gente viu antes. Aqui mais uma função, longe de ser polinomial, de novo usando cossenos e x's aqui. Deixa eu ver como é que vai ser, já fazer o gráfico direto, tudo, tá? Já calculando o polinômio, fazendo o gráfico, então, tá aqui a função vermelha e o polinômio de Lagrange, que é essa coisa em verde, que, de novo, aqui no meio a gente nem enxerga a linha verde, aí você vê um pedacinho de linha verde aqui, vou aumentar aqui. Aqui um pedacinho de linha verde aqui no final, aqui está mais separado, né, claramente, aqui também. A gente está começando a ver que parece que nas pontas o Lagrange costuma dar algum problema. Ele não costuma ficar muito bom. Às vezes dá até aquela barrigada muito grande que a gente viu num problema anterior. Quando a função é um polinômio mesmo, o ajuste é perfeito, porque aí é um polinômio, só tem um polinômio que passa pelos pontos, e ele acha esse polinômio sem problema. Está aqui, essa curva aqui é um polinômio, ele acha o polinômio perfeitamente, um polinômio de terceiro grau que gerou esses pontos, sem usar o fato de que é um polinômio de terceiro grau, eu simplesmente pedi para ele pegar um polinômio. Olha que coisa curiosa, o polinômio que gerou esses pontos é um polinômio de terceiro grau. Está aqui, olha. É x ao cubo menos x mais 1. Esse é o polinômio de terceiro grau. Mas o polinômio de Lagrange, ele é um polinômio que faz o seguinte, quantos pontos tem lá? Olha, 13 pontos. Foram 13 pontos aqui. Então, ele vai pegar um polinômio de grau 12. Não é isso? E não um polinômio de grau 3. Porque ele não sabe que foi um polinômio de grau 3. Será que ele faz a coisa certa? Vamos ver aqui. Ele está aqui, o último pol que a gente fez é o polinômio de Lagrange. Vamos ver quem que é esse pol. Olha só. Esse pol é 1 menos 1x mais 8 vezes 7 vezes 10 a menos 15. Então, o coeficiente do x ao quadrado é praticamente zero. Aí depois vem o polinômio, o coeficiente do x3, x ao cubo, é 1, que é 1 mesmo, ó, olha aqui a fórmula. E depois os outros, deveriam ser todos zero. Se a gente quiser um polinômio só de grau 3, esses outros caras daqui para frente deveriam ser todos zero. E você vê que realmente o coeficiente é praticamente zero, olha, é 4,7 vezes 10 a menos 14. Depois é menos 1,12 vezes 10 a menos 13. 10 a menos 13, 10 a menos 13, 10 a menos 14, 10 a menos 14, 10 a menos 14, 10 a menos 15, 10 a menos 16. Então, é praticamente zero para todos os efeitos. Então, embora numericamente ele nunca vai zerar perfeitamente, porque ele sempre faz cálculos um pouco aproximados, né?
A expressão que ele acha é praticamente idêntica ao polinômio perfeito real que você usou para gerar os pontos. E, finalmente, um problema que aparece com o polinômio de Lagrange são o que a gente chama de overshoots, que é esse problema aqui. Olha, a função, vou mostrar aqui a função verdadeira e o polinômio de Lagrange, e a gente vai ver que vai dar... Tem aí esses comentários que vocês podem ler depois, mas aqui, a linha vermelha é a curva verdadeira, uma curva matemática complicada que eu usei só para gerar esses pontos. Aí peguei os pontos, passei para o Lagrange, ele tentou ajustar um polinômio, o polinômio que ele ajusta é a curva verde. Agora, fica muito boa a aproximação aqui no meio, mas nas pontas ele dá essas barrigadas. Então, realmente, o polinômio de Lagrange costuma funcionar muito bem no miolo central razoavelmente grande, mas os 1, 2, 3 pontos das beiradas, principalmente se você tem muitos pontos e a função é complicada, ele costuma se afastar muito da função real, costuma dar essas barrigadas aqui. Então, esse é um problema chato com esses polinômios de Lagrange. Você vê, só tem um polinômio que passa por esses pontos aí perfeitamente, que é a linha verde. Então, isso aí não é erro numérico. É o cálculo do polinômio de Lagrange, só que a gente não está conseguindo encontrar a função, um polinômio bom. A gente não está achando uma boa aproximação para a função vermelha nessas pontas. A aproximação usando um polinômio, que é o polinômio de Lagrange, não ficou boa aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos agora, na aula seguinte, nós vamos tratar, eu tenho um assunto aqui, que é o polinômio de Newton, que é outro cálculo, outra maneira de encontrar o polinômio de Lagrange. Eu vou pular essa parte, porque eu estou querendo chegar depressa, principalmente que a aula de terça é a melhor aula, é a aula que está todo mundo mais descansado. Eu vou pular isso daqui, que é um cálculo, é uma outra maneira de obter o mesmo polinômio de Lagrange, um jeito meio mais complicado, mais longo, então eu não quero gastar tanto tempo ali. E eu quero pular, então, essa parte, vou voltar nessa parte, vou explicar isso de novo, tá? Mas eu quero passar direto para a parte que eu acho que é a mais interessante, que são o método chamado de splines. O método de splines é um método muito interessante que resolve esse problema que eu estava mostrando antes da barriga do... Ah, não é isso aqui não. Que resolve esse problema da barriga que aparece lá no... Então, essa barriga que a gente está vendo aqui, ela pode ser resolvida. Essa linha azul é o que a gente chama de splines. E ele vai funcionar muito bem, é um método muito bacana, muito diferente, a gente vai aprender, vai ver a ideia bem interessante, parece uma mágica fantástica assim que acontece, é uma aula meio longa, então eu quero usar a aula de terça-feira para fazer isso, porque esse é um assunto bacana, é um assunto que realmente compensa muito a gente olhar, é um assunto que tem aplicações grandes, por exemplo, em robótica, o Word, quando ele cria curvas para a gente, quando você escreve uma função, você desenha, ele interpola, no PowerPoint, quando você faz aqueles desenhos de linhas, de curvas, o que ele está usando são splines ou uma outra curva que chama curvas de Bézier, que é mais ou menos a mesma ideia do splines. Então tá, então é isso, gente. Na terça-feira a gente retoma, eu vou explicar essa parte de splines e depois eu volto para explicar os polinômios de Newton. Tá ok? Tem alguma pergunta, algum comentário? Ok, se não tem, gente, então vamos encerrando por aqui. Eu volto na próxima aula, vejo o que aconteceu com aquela parte lá do código que deu errado aqui na aula e explico a parte dos splines, tá bom? Então, até parando a gravação, já estou